Boa noite a todos. Alegria estarmos juntos mais uma vez, a noite fria, mas na casa de Deus, a presença de Deus, louvar a Deus e ouvir sua palavra nos aquece. Eu espero que hoje, mais uma vez, de maneira clara e poderosa, Deus fale ao seu coração. Eu queria começar fazendo um apanhado do que nós estudamos até agora. No sábado, nós estudamos sobre a fidelidade no tempo do fim. Apocalipse apresenta em alguns momentos que quanto mais próximo do fim, mais a fidelidade precisa ser profunda e ampla na nossa vida. Nós estudamos no sábado, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, que a fidelidade, ela não é simplesmente um dia ou um momento pela manhã no sábado, mas a fidelidade ela deve nos levar até onde for necessário. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E eu espero que de maneira clara, vocês que estão aqui, nossos queridos que estão nos assistindo, Deus abençoe você também, uma boa noite, que a palavra de Deus alcance o seu coração e que mais uma vez Deus fale conosco. Ontem nós estudamos sobre a necessidade de aprender a ser fiel através da adoração. Só existe fidelidade se for por meio da adoração. Muito obrigado. Só existe fidelidade se for por meio da adoração. Você não é capaz de produzir fidelidade. Você pode aprender a adorar a Deus e a adoração é o que me leva à fidelidade em qualquer aspecto. Vamos começar hoje com o texto que terminamos ontem, Deuteronômio capítulo 8. Nós mostramos ontem alguns aspectos bíblicos de como aprender a adorar, para poder tomar decisões como Ana tomou de entregar o filho, ou Abraão tomou, ou qualquer decisão que Deus espere que venhamos a tomar, nós precisamos aprender a adorar. E nós vimos alguns aspectos da adoração. E um dos aspectos estava em Deuteronômio capítulo 8, nós falamos sobre a repetição. Nós vimos ontem que na literatura judaica, a repetição é usada como ênfase. Então, quando você lê um texto bíblico que se repete, a palavra se repete várias vezes, aquela é a ênfase. Deuteronômio capítulo 8, 5 vezes repete, se lembre, recorda-te, não te esqueças, não te esqueça, se lembre. Fidelidade e adoração é você lembrar que há um Deus que está guiando a sua vida. Você não pode adorar se você primeiro não reconhecer o que Deus tem feito em sua vida. Veja o que diz o verso 17. Olha que coisa linda. Deuteronômio 8, 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram nestas riquezas. Não diga isso. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Então, Moisés está dizendo assim, você quer aprender a adorar? Não se esqueça que há um Deus na sua história. Não se esqueça que você tem que reconhecer esse Deus guiando a sua vida. E hoje eu queria ver alguns outros aspectos da adoração com vocês, apresentados no livro de Daniel. Eu tentei colocar alguns desses pontos das mensagens que estou apresentando no livro que você recebeu aqui na igreja. Eu espero que venha a ser uma bênção para você, para a sua vida. Ao final de cada capítulo você vai ver um QR Code com alguns vídeos, com algumas atividades que vão complementar o estudo do livro. Espero que venha a ser uma bênção para a sua vida. E hoje eu queria ver alguns aspectos com vocês no livro de Daniel, para continuar o que nós falamos ontem sobre adoração. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, vamos começar com o capítulo 3. Daniel capítulo 3. Há uma coisa curiosa sobre o livro de Daniel, é o fato de o livro ser dividido em duas partes. A parte histórica e a parte profética. Do capítulo 1 ao capítulo 6, a maior parte do conteúdo é história. É contando a história de Daniel e os seus amigos. É mostrando a vida deles, as decisões que eles tomaram, as dificuldades que eles enfrentaram. E só então, a partir do capítulo 6, começa a parte mais profética do livro. E você, no mínimo, tem que se fazer pergunta. Lembra que eu disse que você tem que fazer muitas perguntas ao texto bíblico? Você tem que perguntar por que o livro de Daniel foi escrito desse jeito? Por que começou falando de história para depois entrar na parte de profecia? Por que o livro não é apenas profético, como alguns outros livros da Bíblia? Por que Deus fez questão de apresentar história,
para depois apresentar a profecia. E há muitas respostas, mas há uma resposta que fala ao meu coração. Deus está tentando te dizer, antes de você entender profecia, você tem que entender fidelidade e adoração. O livro de Apocalipse vai falar sobre perseguição, vai falar sobre decreto, vai falar sobre a união dos poderes para perseguir o povo de Deus. E infelizmente, muitos de nós, adventistas do sétimo dia, estamos gastando muito tempo apenas especulando sobre profecia, querendo saber cada detalhe profético e esquecendo que essa é uma parte importante do conhecimento bíblico, mas ela deve ser precedida do conhecimento de Deus, de andar com Deus, de conhecer a Deus. Então, eu costumo dizer que há muitos adventistas que estão estudando a profecia ao contrário, porque só procuram na profecia besta, dragão, perseguição, ecumenismo, marca da besta. Outro dia eu recebi um e-mail curioso, uma pessoa dizendo, pastor, você prega para muita gente e você precisa pregar isso é urgente, porque já tem uma fábrica na Alemanha preparando o chip que vai ser implantado e já está pronto e a fábrica já vai começar a distribuir o chip pelo mundo e você tem que falar porque isso é uma verdade urgente. E quando eu fiquei lendo aquele e-mail, eu fiquei dizendo, meu Deus, primeiro que biblicamente não é assim que a marca da besta funciona. Segundo, que as pessoas querem pensar apenas na parte profética, mas não em que tipo de pessoa eu tenho que ser, que tipo de caminhar com Deus eu tenho que ter, para que quando as coisas do fim aconteçam, eu esteja pronto. Não seria a primeira vez na história que alguém que conhece tudo de profecia perdeu o caminho. Um dia, uns magos do Oriente pegaram um pedacinho de nada de uma profecia e descobriram que uma estrela iria anunciar o nascimento do Messias. Eles estudaram essa profecia, era um pedacinho de nada. E foram para Jerusalém para encontrar o rei que iria nascer. Chegaram em Jerusalém, esperando que todo Jerusalém estivesse em festa pelo nascimento do Messias. Ninguém estava esperando. Ele foi até o palácio de Herodes. Herodes ficou assustado, chamou os sacerdotes e disse assim, olha, ele está falando de uma profecia, de uma estrela. E os sacerdotes disseram, ele só conhece essa profecia? Nós conhecemos várias. Nós sabemos que vai ser em Belém, nós sabemos que vai ser de uma virgem, nós sabemos. Eles tinham todas as profecias, conheciam todas as profecias, mas não conheciam o Deus da profecia. E quando você sabe tudo sobre ecumenismo, marca da besta, chip, e não sabe nada de Cristo, você pode saber tudo e perder o caminho da salvação. Eu lembro que no ano de 1997, surgiu na minha igreja, lá no interior de Pernambuco, um pregador dizendo que Jesus ia voltar no ano 2000. Ouviram falar dessa história? E ele pregou e disse, fez uns cálculos e mostrou no quadro e as pessoas da minha igreja ficaram apavoradas, Jesus vai voltar no ano 2000 e está pertinho. E teve gente que quis mudar para o interior e teve gente que quis vender o que tinha, porque Jesus vai voltar daqui a 2 anos. Até que foi para a minha igreja um homem de Deus, um pastor chamado José Monteiro. Já falecido, ele ficou hospedado na casa dos meus pais, os pastores geralmente ficavam hospedados na casa dos meus pais, e ele ficou num quarto vizinho ao meu. E 4 horas da manhã eu era acordado com o som do pastor Monteiro orando. Ele orava e dava para ouvir a voz dele orando. Eu acordava e estava o pastor Monteiro orando. Ele disse assim para minha mãe, eu preciso de alguém desocupado para me ajudar a fazer visitas nas casas. Minha mãe disse assim, desocupado esse menino aí, pode levar. E eu fui com o pastor fazer visitas e ele parecia que arrastava a atmosfera do céu com ele. Ele não entrava numa casa sem orar, ele não saía de uma casa sem orar. E na minha cabeça adolescente eu pensei assim, peraí, pastor Monteiro não está esperando Jesus voltar no ano 2000 não. Pastor Monteiro está esperando Jesus voltar hoje. E em 1997 eu parei de esperar Jesus voltar por data, por evento, por fonte especulativa da internet. E eu comecei a esperar Jesus voltar a cada amanhecer. Todo dia. Não me entendam mal. Eu não estou dizendo que você não deve conhecer profecia. Você deve conhecer profecia. Eu comecei falando sobre isso no sábado.
O que eu estou dizendo é que se você conhece apenas a segunda parte do livro de Daniel, mas não conhece a intimidade que Daniel tinha na primeira parte do livro, você sabe tudo de profecia, mas vai perder o caminho da salvação porque não conhece o Deus da profecia. Vejam, eu não gasto um minuto do meu tempo vendo esses vídeos especulativos da internet, sobre decreto, sobre chip, sobre marca. Eu não gasto um minuto, sabe por quê? Eu sei que vai acontecer. Mas o que é que eu posso fazer para adiantar ou atrasar? Absolutamente nada. Biblicamente vai surgir um decreto perseguindo o povo de Deus? Vai. O que é que eu posso fazer para impedir, adiantar ou atrasar? Nada. Então eu não preciso saber detalhes e ficar especulando. Não. Sabe o que é que eu preciso? Sabe qual é a minha parte? Me preparar para que quando isso aconteça eu esteja de pé. Essa é a minha parte. E às vezes nós gastamos muito tempo em coisas especulativas e pouco tempo conhecendo o Deus que vai nos preparar para quando essas coisas surgirem, estejamos de pé. Então o livro de Daniel, ele foi dividido de maneira que você entenda. Se eu for como Daniel e seus amigos, pode vir profecia, que eu vou estar preparado. Se eu for como Daniel e seus amigos, pode vir dragão, besta, perseguição, decreto, ecumenismo, o que for, eu vou estar em pé. Mesmo que eu não entenda todos os detalhes, mas eu conheço o Deus dos detalhes da profecia. E se eu conheço e aprendi a caminhar com Deus dos detalhes da profecia, eu vou estar firme. Deixa eu apresentar isso de outra maneira. Lembram que eu falei que quando um escritor judeu ele quer enfatizar, ele repete? Então a repetição é a ênfase. A repetição é a ênfase. Quando Isaías vai dizer que Deus é muito santo, ele diz Deus é santo, santo, santo. É a maneira de dizer assim, olha, eu não posso dizer só que Deus é santo, então eu vou repetir para enfatizar. No capítulo 3 de Daniel, abra sua Bíblia, Daniel capítulo 3, aqui tem decreto, sim ou não? Tem decreto. Aqui tem perseguição, tem perseguição. Aqui tem imagem da besta levantada para obrigar a adorar, tem. Aqui tem data de morte? Tem. Aqui tem união do poder religioso com o poder civil para perseguir? Tem tudo isso aqui. Mas quando Daniel quer falar, ele vai escrever a história, eu imagino Daniel pensando, como é que eu escrevo o capítulo 3 do meu livro, de forma que as pessoas não olhem só para decreto, ecumenismo, união dos poderes, perseguição, data da morte. Como é que eu escrevo o meu livro de forma que as pessoas não olhem para essas coisas? Aí ele usa um artifício literário judaico, a repetição, para dizer assim, olha, é isso aqui que eu quero que você entenda nesse capítulo. Vai ter decreto? Vai. Vai ter perseguição? Vai. Vai ter data da morte? Vai. Mas eu quero que você entenda qual é a ênfase desse capítulo. Sabe qual é a ênfase desse capítulo? Capítulo 3, verso 12. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Verso 14. Então Nabucodonosor lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Verso 19, então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Verso 20, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Verso 22, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abdenego. Verso 23, estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Verso 26, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram e vieram do meio do fogo. Verso 28, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Verso 29, porque faça um decreto pelo que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Verso 30, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Qual é a ênfase? Está aqui, está claro. Tem decreto? Tem, mas não olha para o decreto. Tem perseguição? Tem, mas não olha para a perseguição. Tem data da morte? Tem, mas não olha para a data da morte. Você quer entender o capítulo 3 de Daniel? Você só precisa entender uma coisa. Se você for íntimo de Deus, como esses três homens,
quando a fornalha for acesa, você vai ter a mesma decisão que eles. Um dia eu participei de uma vigília, na minha juventude também. Quando eu falo um dia, pode ser 30 anos, viu? E a vigília era sobre a perseguição. E a pessoa que foi pregar para a gente, um grupo de adolescentes, eu não sei de onde ele tirou a cabeça, de onde ele tirou isso para falar, mas na cabeça dele era assim: quanto pior, melhor. Quanto mais eu assustar esses adolescentes, mais firmes eles vão ficar na igreja. E ele falou da perseguição, da fome, da dificuldade. Ele falou até das urtigas, que quando você está subindo o morro, ela pega e lhe queima. E eu lembro que teve gente da minha família que passou 3 dias sem dormir, com medo da perseguição. Sabe o que é isso? É estudar a profecia ao contrário. Quando você estuda sobre a perspectiva, a perseguição na perspectiva bíblica e do livro Grande Conflito, sabe o que diz lá? Que durante a perseguição, anjos trarão comida para cuidar do povo de Deus. Para você poder comer hoje, ou você tem que trabalhar, ou alguém tem que trabalhar para você. Durante a perseguição, os anjos vão cuidar. Diz que aqueles que chegarem a ser presos, as paredes da prisão vão brilhar como um palácio. Eu não sei quem é a pessoa mais rica daqui hoje, mas eu imagino que ninguém mora num palácio. Durante a perseguição, os anjos de Deus estarão presentes e as prisões vão brilhar como um palácio. Sabe o que é isso? É olhar a profecia na perspectiva certa. Não é quanto mais medo, melhor. É quanto mais esperança em Deus, melhor. Então, Daniel, quando ele vai apresentar o capítulo 3, ele apresenta na perspectiva de aprenda a adorar a Deus e não tenha medo do que vai vir. Aprenda a caminhar com Deus e quando a fornalha for acesa, você vai ficar firme. Então não é uma imposição de medo. O que Daniel está tentando dizer é: conheça a Deus, caminhe com Deus e vá seguro. Não tenha medo, porque é um Deus que vai te sustentar como sustentou esses homens. Quer ver um outro aspecto que Daniel apresenta? A ligação de Daniel com o Apocalipse, ela é muito, muito, muito profunda. Ao ponto de que se você não entender Daniel, você vai se perder completamente no livro do Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 14, Apocalipse 18, João apresenta um poder nos últimos dias que vai se levantar para perseguir o povo de Deus. E ele usa o nome de uma cidade. Alguém lembra que cidade é essa? Caiu a grande Babilônia. Gente, quando você está lendo Apocalipse e você lê, caiu a grande Babilônia, no mínimo você tem que perguntar, por que João falou de Babilônia aqui? Não tem lógica falar de Babilônia em Apocalipse. Porque na época de João não existia mais Babilônia. Na verdade, há uma profecia dizendo que nunca mais Babilônia como país iria se levantar. Então, quando João diz assim, caiu a grande Babilônia, se referindo aos poderes que vão perseguir o povo de Deus no tempo do fim, o que ele está dizendo é, estude Babilônia no livro de Daniel, que você vai entender a Babilônia do tempo do fim, porque a Babilônia do tempo do fim vai trabalhar, vai agir do mesmo jeito que Babilônia no tempo de Daniel agiu. Se você compreender como Babilônia agia, como Babilônia perseguia, como Babilônia atacava o povo de Deus no tempo de Daniel, aí você entende os poderes do mal que vão perseguir e atacar o povo de Deus no tempo do fim. E Babilônia, gente, tinha uma maneira muito particular de perseguir. A maioria das nações no tempo de Daniel, quando eles invadiam uma cidade, eles destruíam tudo. Eles matavam quem desse para matar, e quem sobrasse, eles obrigavam a adorar os deuses daquele país vitorioso. Porque na época de Daniel, vou falar isso na sexta-feira, na época de Daniel, as guerras não eram entre cidades, eram entre deuses. Então, se a minha cidade derrotasse na guerra a sua cidade, você era obrigado a adorar os deuses da minha cidade, porque o meu Deus é maior do que o seu Deus. Então assim acontecia, matava todo mundo, quem sobrasse tinha que adorar o Deus da cidade vitoriosa. Babilônia não fazia assim. Para começar, Babilônia não matava ninguém. É por isso que Jeremias diz, se entreguem à Babilônia, não lutem contra a Babilônia, vão em paz para a Babilônia. Jeremias fez de tudo
para que eles aceitassem que precisavam ir para o exílio, porque haviam se afastado de Deus. Quando Babilônia chegava numa cidade, ela pegava os mais sábios, os mais inteligentes e os mais nobres e levava para a Babilônia. Você conhece alguém que a cidade dele foi invadida e ele foi levado para a Babilônia? Daniel e seus 3 amigos. Aí lá vai Daniel para a Babilônia com seus 3 amigos, pensando, quando chegar na Babilônia vou ser chicoteado. Quando chegar na Babilônia vão nos colocar encarcerados. Quando chegar na Babilônia vão nos matar. Porque era assim que acontecia. Você ia para a cidade vitoriosa para ser chicoteado, para ser escravo, para morrer. Quando eles chegam na Babilônia, não tem chicote, não tem cadeia, não tem prisão e não tem morte. O que é que tem na Babilônia? Uma mesa na casa do rei com a melhor comida da Babilônia. A comida que o rei comia foi dada para Daniel e seus amigos. Naquele momento, Daniel e seus amigos pensaram: agora eu entendi qual é da Babilônia. Babilônia não começa perseguindo, Babilônia começa confundindo. Não esqueça disso. Babilônia não começa perseguindo, Babilônia começa confundindo. É por isso que Babilônia é um modelo tão perfeito para o que nos aguarda no tempo do fim. Os poderes do mal que vão tentar destruir o povo de Deus não começam com perseguição. Então você não precisa temer a perseguição, você precisa temer a confusão que o inimigo vai tentar fazer em nossa mente, em dizer, por exemplo, que a Bíblia pode ser adaptada. Você pode ler a Bíblia de acordo com o que você quer, com o que te agrada. Você não precisa se adaptar à palavra de Deus, é a palavra de Deus que se adapta a você. Entenda bem, um cristão que é confundido por Babilônia não precisa temer a perseguição, porque ele não vai ser perseguido. Babilônia só persegue quando ela não consegue confundir. E tem muita gente com medo da perseguição. Eu não tenho medo da perseguição. Sabe o que eu tenho medo? De começar o dia sem a presença de Deus. Porque se eu começar o dia sem a presença de Deus, ao longo daquele dia, Babilônia vai me confundir com o que eu vejo, com o que eu acesso, com o que eu ouço, com o que eu como, com o que eu escolho. E se Babilônia for me confundindo, e me confundindo, e me confundindo, eu vou estar tão longe de Deus que não vai ter por que o inimigo me perseguir. Durante a Revolução Francesa, pilhas e pilhas de Bíblias foram queimadas na Europa, porque Satanás odeia esse livro. Será que hoje Bíblias não são mais queimadas porque Satanás começou a gostar desse livro? Claro que não, ele continua odiando esse livro. Mas sabe o que provavelmente ele pensa? Para que gastar fósforo se eles não estudam a Bíblia? Para que queimar a Bíblia? Fazia sentido queimar Bíblia com cristãos que tinham uma forte consistência bíblica, que gastavam tempo estudando a Bíblia. Aí sim nós temos que queimar. Mas para que gastar fósforo com pessoas que não abrem a Bíblia, que não estudam, que não se aprofundam na palavra? Então, não há por que perseguir, é só confundir. Um dia um garoto estava morando em uma pensão, ele era um pequeno hotel, ele fazia faculdade nessa cidade, distante da cidade dos seus pais, e ele morava nesse pequeno hotel, porque estudava, fazia faculdade ali. E uma sexta-feira à noite, quando a cidade estava se preparando para uma grande festa, umas meninas vieram se hospedar também no hotel para ir para a festa. E na hora da janta ali no refeitório, na sexta-feira à noite, no hotel, ele terminou de jantar e foi para o quarto, para no outro dia ir para a igreja. Alguns instantes depois, uma das meninas que estava no refeitório ali do hotel, bateu na porta do quarto dele. Ele abriu a porta, ela disse assim: olha, você não me conhece, eu não lhe conheço, eu vim para cá me divertir, quero passar a noite com você. Foi assim direto, não passou nem manteiga. E ele disse: olha, eu não vim aqui para a festa, eu moro aqui porque eu estudo aqui, e eu sou cristão, eu tomei outras decisões para a minha vida, estou me preparando para dormir, para amanhã ir para a igreja, e eu não quero dormir com você. E fechou a porta. 5 minutos depois ela voltou, bateu a porta de novo e perguntou: qual é o problema? Eu sou feia ou você não gosta? E ele disse assim: nem você é feia e eu gosto, mas eu vou repetir e eu peço que você me respeite, não bata mais aqui.
eu estou me preparando para ir dormir, para amanhã ir para a igreja, eu tomei outras decisões para a minha vida, e eu não quero, e não bata mais aqui. E foi dormir. E no outro dia, por baixo da porta, ele viu um bilhete que ela tinha colocado, que dizia assim: eu já fui evangélica, mas me afastei. E não está valendo a pena, eu não sou mais feliz. Muito obrigado, ontem você me ensinou uma grande lição. Se aquele garoto estivesse esperando o jornal da noite anunciar: os adventistas do 7º dia já podem ser perseguidos. Se ele estivesse esperando isso para se preparar, ele tinha dormido com aquela menina. Você sabe por que ele não dormiu com aquela menina? Porque ele entendeu que Babilônia não começa perseguindo, Babilônia começa confundindo. Se você estiver preparando a sua vida e a sua família para perseguição, não se preocupe mais, porque você não vai ser perseguido. Sabe para que você tem que estar se preparando? Para viver o dia de amanhã. Porque amanhã Satanás vai te perseguir, vai tentar te afastar de Deus. Perseguição, gente, não é um dia. Perseguição é o que acontece desde o momento que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Aí começou a perseguição. Então a perseguição profética dos últimos dias vai chegar. Desde que você vença a cada dia a perseguição diária, de começar o dia sem Deus, de não fazer o culto familiar, de não ter tempo para orar, de passar mais tempo no Instagram do que com a Bíblia, com a oração. Se você vencer essa perseguição diária, você vai estar se preparando para a perseguição profética. Mas se você não se preparar para a perseguição diária, fica tranquilo, porque a perseguição profética não vai chegar, você foi confundido. Sabem, quando eu penso sobre isso, eu clamo a Deus por minha família. Eu tenho 2 filhos. E eu tenho falado isso para Deus algumas vezes: Senhor, eu não sei o que os meus filhos vão ser. Não sei se médico, professor, pastor, advogado, eu não sei. Mas eu quero que, não importa o que eles venham a ser, que eles sejam fiéis ao Senhor. Eu creio que eu estou preparando filhos que vão enfrentar um momento de martírio nessa terra, de perseguição. E a educação tem que mudar completamente. Se eu estivesse criando filhos só para ser advogado, a gente cria de um jeito. Mas se eu estiver criando filhos para se encontrar com Jesus, eu crio de outro jeito. Se eu tiver casado para o cemitério ou para o cartório, eu fico casado de um jeito. Mas se eu estiver casado para entrar de mãos dadas com Gleice, minha esposa, na porta do céu, aí eu tenho que estar casado de outro jeito. Se eu estou vivendo para ganhar dinheiro, para construir, vender, comprar, aí eu vivo de um jeito. Mas se eu estou vivendo para os últimos dias dessa terra, eu tenho que viver de outro jeito. Então o que Jesus está tentando dizer para mim e para você através do livro de Daniel é: começa sendo como Daniel e deixa os aspectos proféticos comigo, que eu vou cuidar de você. Eu vou te sustentar, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar e não vou permitir que vocês sejam adventistas culturais. Sabe o que é um adventista cultural? É aquele que o IBGE bate na porta e pergunta assim: qual é a sua religião? E você diz: eu sou adventista do 7º dia. Adventista cultural é aquele que se identifica com a nomenclatura da igreja, mas já não se identifica com as crenças da igreja. É aquele que se identifica com o nome, a placa da igreja, mas já não se identifica com os princípios bíblicos apresentados pela igreja. Eu não posso ser adventista cultural. Eu preciso aprender a andar com Deus. E hoje e amanhã nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria concluir hoje com um pensamento que também fala muito profundamente ao meu coração. Se você pudesse se encontrar com os amigos de Daniel, que pergunta você faria para eles? Porque vejam, eu falei sobre isso também já essa semana. Você não pode ler a Bíblia e romantizar. Você tem que ler de maneira crua. Imagina você ter toda uma vida pela frente e você está agora em frente a uma fornalha que é só você se ajoelhar. Você não precisa nem se ajoelhar de coração, é só um gesto para não ir para a fornalha. Não é melhor ficar vivo do que ir para a fornalha? Eles disseram: não é melhor ficar vivo sendo infiel a Deus.
Se tiver que ir para a fornalha, eu vou, porque eu prefiro a fornalha do que a infidelidade. Gente, isso aqui é muito complexo, isso aqui é muito profundo. Eles não estavam decidindo entre um emprego no sábado ou guardar o sábado. Era entre a vida ou a morte. Como eles conseguiram? Então, se você pudesse encontrar com aqueles 3 jovens, o que você perguntaria? Alguns dizem assim: pastor, eu iria perguntar para eles como eles conseguiram. Como eles conseguiram ser tão fiéis? É uma pergunta séria, mas não é a pergunta mais importante. A pergunta mais importante não é como eles conseguiram. Sabe qual é a pergunta mais importante? É quando eles decidiram. Quando é mais importante do que como. Deixa eu te explicar. Se eles tivessem recebido o decreto, dizendo: olha, tal dia vai aparecer uma imagem lá e vocês vão ter que se ajoelhar lá no campo de Dura diante da imagem. Eles tivessem pego o decreto e disseram: e aí, a gente faz o quê? Não, na hora a gente vê. Você acha que aconteceu assim? Não. Ninguém decide ser fiel quando a fornalha está acesa. Então a questão não é como eles conseguiram. A questão é quando eles decidiram. A questão não é quando a perseguição vai vir. A questão é como ou quando eu estou me preparando a cada dia para quando ela vier. Então, ninguém decide ser fiel meia-noite com a namorada dentro do carro. Ninguém decide ser fiel 1h da manhã olhando páginas impróprias na internet. Você tem que ter decidido antes. Há um autor que eu gosto muito, chamado Leroy Froom, um autor adventista já falecido, que ele diz que o fogo da perseguição não produz um mártir, ele apenas revela o mártir. O fogo da perseguição, ele não produz um mártir, ele apenas revela o mártir. Então deixa eu te dizer uma coisa e eu concluo com isso. Você já está decidindo hoje o que você vai fazer quando a perseguição começar. Como assim, pastor? Vejam, quando surgir um decreto proibindo a guarda do sábado, como é que eu sei se eu vou ficar firme ou não? Você já tem como saber hoje. Pensa comigo, se hoje que você pode guardar o sábado com liberdade, você já não guarda, eu duvido que você ou eu venhamos a guardar quando for proibido. Se hoje que eu tenho toda a liberdade de ser fiel a Deus na guarda do sábado, eu já não sou. Se eu piso nas horas do sábado, se eu relativizo o sábado, se eu acho que o sábado eu posso fazer o que eu quero, se hoje eu já não respeito o sábado, se eu já não honro a Deus no sábado, é claro que quando surgir um decreto proibindo, eu não vou guardar o sábado, eu já não guardo com liberdade, como eu vou guardar quando for proibido? Se hoje eu não tenho intimidade com Deus, de passar tempo na presença dEle, é claro que eu não vou passar quando for proibido. Se hoje surgisse um decreto dizendo que é proibido ler a Bíblia, nós já temos como saber quem iria continuar firme ou não. Como assim, pastor? Se você tem 8 Bíblias em casa e não lê com liberdade, você nunca iria ler com proibição. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de ouvir um missionário chamado Wes Stanford, que trabalha numa espécie de ONG cristã, que trabalha nos países mais perseguidos do planeta. E ele dizia que um dia foi a um país chamado Etiópia, durante uma perseguição religiosa que houve na Etiópia. Durante 13 anos a igreja na Etiópia foi perseguida, durante 13 anos a igreja na Etiópia foi massacrada, e ele ia lá para fortalecer e encontrava os irmãos escondidos nas cavernas, nas florestas. E um dia ele disse que encontrou numa cidade chamada Sodo, no sul da Etiópia, um pastor chamado Tadessa Assad, um homem de Deus que dava o melhor da vida dele pela pregação do Evangelho, mas um dia foi preso. E a polícia queria usar o exemplo do Tadessa, a polícia que perseguia, queria usar o exemplo de Tadessa para que ninguém mais fosse cristão. Batiam no Tadessa, espancavam o Tadessa e ele saía e voltava a pregar. Prendiam o pastor Tadessa, espancavam o pastor Tadessa e ele voltava a pregar. Um dia,
Eles disseram: nós não vamos mais soltar você, você vai ficar preso agora, para que ninguém queira mais seguir Jesus Cristo. E o pastor Tadeça disse: olha, já que eu não posso sair para pregar, vou pregar aqui mesmo. E levou vários detentos a Cristo. E um dia eles disseram: não adianta deixar o pastor Tadeça preso, nós temos que matar o pastor. E eles não tinham uma cadeira elétrica, então eles improvisaram na praça da cidade uns fios desencapados para amarrar nos braços do pastor Tadeça e mataram o pastor Tadeça na praça, na frente de todo mundo. Chamaram o pastor Tadeça, amarraram os fios, deram um minuto para ele orar, começaram um discurso contra o cristianismo. Alguém puxou a chave e houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado, e o pastor Tadeça estava vivo porque a corrente elétrica por algum motivo não chegou. Desamarraram o pastor, disseram: voltem amanhã, na mesma hora o pastor vai morrer. Levaram o pastor, trouxeram no outro dia, amarraram novamente. Alguém tinha passado o dia tentando consertar os fios. Amarraram o pastor, puxaram novamente a energia, novamente fumaça para todo lado, não funcionou novamente. A multidão começou a apertar e os policiais, meio que temerosos do que poderia acontecer, desamarraram o pastor e disseram: vai embora. E esse missionário, Wes Stanford, estava lá e foi atrás do pastor. Pastor, para onde você vai? Vou pregar. Pastor, ele disse: eu represento milhares de cristãos na América que estão orando por vocês aqui na Etiópia. E disse que o pastor Tadeça parou, olhou sério para o rosto do missionário e disse: vocês na América estão orando por nós? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele perguntou: mas por que, pastor, vocês estão orando por nós se são vocês que estão sendo perseguidos? Ele disse assim: missionário, você está vendo a situação na Etiópia? É tão duro ser cristão aqui, tão difícil, que nenhum cristão na Etiópia acorda sem a sensação de que aquele pode ser o último dia da vida. Pode ser que ele seja denunciado, preso e morto. Como nós não sabemos se aquele pode ser o último dia da vida, nós passamos o dia em oração. Nós passamos o dia buscando a Deus. Não importa o que está fazendo, cuidando da ovelha, cuidando do gado, cuidando da roça. Nós passamos o dia falando com Deus, porque aquele pode ser o último dia. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América. E que há cristãos na América que passam o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América, missionário, que passa o dia inteiro sem orar. Eu soube que na América vocês têm igrejas em todos os bairros. E vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem sem que a polícia venha para espancá-los. Nós temos que nos reunir escondidos e vocês têm igreja em todo lugar. Mas eu ouvi falar que na América, no dia de culto, tem gente que prefere ficar na televisão do que ir para a igreja. É verdade que vocês podem ir para a igreja a hora que quiserem, não vão. Missionário, eu só tinha uma Bíblia na minha igreja. E como era proibido ter Bíblias, eu fiquei com medo de a polícia me prender, como me prendeu, e destruir minha Bíblia. Então, eu rasguei as páginas da Bíblia e dei um pedaço para cada pessoa da minha igreja, para que eles escondessem a Bíblia separada, porque proteger uma Bíblia só era difícil, mas proteger as partes da Bíblia era mais fácil. Então, cada pessoa levou algumas páginas para casa. E quando eu estou no sermão, no meio do sermão eu digo assim: eu preciso de Isaías 54, e alguém lá do escuro começa a recitar aquela página da Bíblia que levou para casa, porque ele decorou. Mas eu soube que vocês têm 8, 10 Bíblias em casa e passam a semana sem ler. É verdade que vocês podem ter 8 Bíblias em casa e passam a semana sem ler? E o missionário disse: pastor, orem por nós é que precisamos de oração. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente de oração, porque estamos esperando a perseguição profética. Nós não estamos nos preparando para a perseguição da manhã, quando Satanás diz assim: hoje você vai para o trabalho sem orar. Estamos querendo vencer a perseguição do decreto dominical, mas não estamos vencendo a perseguição de começar o dia sem fazer o culto familiar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos desperte e nos ajude a enfrentar os momentos proféticos agora, porque o tempo do fim já chegou. Existe o fim do fim e existe o meu fim.
Um dia eu estava viajando de Brasília para Palmas e cancelaram o voo, me trocaram de companhia. Resumindo, o voo deveria chegar às 11 da manhã, eu fui chegar lá às 3 da manhã. Quando eu sentei na poltrona do avião, eu apaguei, muito cansado. Lá pelo meio do voo, começou uma turbulência, uma das piores que eu já enfrentei na vida. As pessoas gritavam desesperadas. Uma senhora na minha frente dizia que queria descer. Quero descer, eu quero sair daqui. E a minha primeira reação, quando eu acordei, foi olhar pela janela. Eu estava do lado da janela para ver quão perto estava do chão. Não sei porquê, essa foi a minha primeira reação. E eu percebi que não estava caindo, era só uma turbulência violenta. E naquele momento, no meio da turbulência, claro que eu tive medo, fiquei assustado, mas eu também senti paz, porque naquela madrugada eu tinha buscado a Deus e tinha dito assim para Deus: Senhor, estou indo para Palmas, eu não sei se eu vou chegar. Se eu não chegar, cuida da minha família, perdoa os meus pecados, eu quero estar em paz contigo. E lá, não sei quantos 1000 metros, eu senti Deus me dizendo: meu filho, fique em paz. Paz, a companhia de Deus, não é um dia na perseguição, ela tem que ser a cada amanhecer na presença de Deus. Nós vamos ouvir uma música, e enquanto estivermos ouvindo essa música, eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, me prepara, não para um dia, me prepara a cada amanhecer na tua presença. Ouça com atenção a letra da música. Você que está em casa, ouça com atenção a letra dessa música, tome as suas decisões e ao final, juntos, nós vamos tomar uma decisão. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais voltar, e senti a tua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E pra quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar e sentir a tua presença, porque hoje não
distância e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Você que está em casa nos acompanhando, você vê na tela um QR Code, tome a sua decisão. E o meu primeiro convite, aquelas pessoas que ainda não tomaram a decisão de dizer: Senhor, eu quero entregar a vida em tuas mãos, eu quero ser batizado, eu quero estar firme ao teu lado. Através desse QR Code você vai ter acesso a um canal que vai te ajudar a tomar essa decisão, a ter contato com a igreja. Que Deus te abençoe. Em algum momento que você tenha contato com essa mensagem, se o Espírito de Deus falar ao teu coração dizendo: olha, você precisa se preparar não para um dia, mas para hoje. Hoje é o dia da salvação. Que Deus te abençoe. Abra esse QR Code, tenha acesso às informações e às decisões que você deve tomar. E nós que estamos aqui, eu quero convidá-los também a dizer: Santo Deus, eu quero tomar essa decisão. A decisão de estar ao teu lado hoje. Não me preparar para um dia profético, me preparar para o dia de hoje, estar na tua presença hoje, caminhar contigo hoje. E quando as coisas proféticas acontecerem, eu quero estar tão firme quanto Daniel e os seus amigos. Eu quero estar ao teu lado a cada dia, para que quando as coisas finais dessa terra acontecerem, ou o meu fim chegar, eu esteja em paz contigo. Se esse é o seu desejo, coloque-se em pé. Eu quero orar com você também, que está aqui na igreja, e com vocês que estão nos acompanhando. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado pelos detalhes. Detalhes que nos ajudam a entender a Tua vontade, o Teu desejo, os Teus planos para a nossa vida. Ajuda-nos a entender, Santo Deus, existe um poder do mal, que a Bíblia chama de Babilônia. Mas não é que ele vai se levantar um dia, se configurar um dia, se unir um dia. Ele já está atuando todos os dias para me afastar do Senhor, para que eu não tenha tempo na Tua presença, para que eu encha minha mente de coisas que só vão me afastar de Ti, ou que vão me fazer parar de ter desejo de estudar a Bíblia, de ir à Tua presença. Ajuda-nos, Santo Deus, desperta-nos hoje a ter intimidade contigo, a Te conhecer, a andar contigo, a preparar nossa família para o que nos aguarda, para que quando as coisas acontecerem nessa terra, nós possamos dizer: eu andei com Deus, estou me preparando para um dia ir para a casa dele, estou firme ao seu lado. Algumas pessoas que estão nos assistindo que talvez tenham medo, decreto, perseguição, besta. Tira o medo e coloca esperança e paz e segurança diária na Tua presença. E que todos nós possamos ter a paz e a segurança de um Deus que está guardando e dirigindo os seus filhos, aqueles que aprenderam a andar com Ele. Nos dá uma boa noite em paz. Amanhã vamos voltar para continuar estudando esse tema. Que o Senhor nos ajude e nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.